A cada dia que passa eu vejo quão grande é a manipulação que o sistema religioso faz na mente dos seus membros. A minha intenção não era nem gravar esse vídeo, porque eu achei que o tema era relevante, mas conforme o tempo foi passando eu fui recebendo vários comentários com a mesma frase repetida. O texto base do vídeo e a frase que eu recebo está no livro de Mateus, no capítulo 22. É o versículo 21 que diz assim: dai então a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É uma frase dita pelo Messias aos fariseus, aos sacerdotes do templo, aos mestres da lei, aquele povo religioso que estava lá perante ele naquele momento, e com um certo tipo de malandragem eles tentavam encurralar o Messias com perguntas de todas as formas. Os religiosos da época já não gostavam muito nem de cobradores de impostos e muito menos de pagar impostos. Os publicanos na época eram os cobradores de impostos. E você pode ver em vários textos no próprio livro de Mateus que eles enxergavam os publicanos da mesma forma que enxergavam os pecadores. E até hoje o sistema religioso não paga impostos, eles são isentos de impostos perante o governo. Porém eles fizeram uma pergunta ao Messias, perguntando se era lícito pagar o tributo a César. Mas o que as pessoas pensam que o Messias disse ali, por mais que ele já tenha falado, não junteis tesouro nessa terra, por mais que ele tenha falado que os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, eles eram avarentos, eles gostavam de dinheiro, por mais que ele tenha mostrado o reino dos céus, a vida eterna, e passado que o Pai era Espírito, as pessoas pensam que ele manda entregar dinheiro à obra do Pai. Quem disse que essa é a obra de Deus? Se ele tinha intenção de fazer isso, por que ele mesmo não pegou e não entregou em algum templo? Por que ele mesmo não construiu um templo e não pediu para as pessoas entregarem dinheiro a ele, dizendo que aquela era a obra do Pai? Por que nenhum dos apóstolos também fez isso? O que as pessoas não percebem é que quando ele pega a moeda, ele pergunta de quem é a figura, de quem é a inscrição nessa moeda. E as pessoas respondem, é de César. Então dê a César o que é de César. Ele pega a moeda e entrega para o pessoal. E dê ao Criador o que é do Criador. E dê a Deus o que é de Deus. O que seria? O perdão, o amor, a misericórdia com o seu próximo. Nada além disso. Ele jamais vai pedir para que você entregue dinheiro para um outro homem em nome de Deus, porque Deus é Espírito, ele não precisaria em momento algum de dinheiro. Quem disse que essa é a obra de Deus? Quem disse que construir um templo, pedir dinheiro às pessoas é a obra de Deus? Quem disse que se constituir um padre ou um pastor, por mais que o Messias já tenha falado que não é para existir hierarquia entre homens e homens, é a obra de Deus. Então, de uma vez por todas, para deixar aqui registrado no meu canal, dai a César o que é de César, ele está falando do próprio dinheiro, pois a figura de César estava no dinheiro. O próprio mamon, que ele cita em outros versículos, a própria raiz de todos os males, ele não está falando para dar dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro, ele é Espírito, e nem de nada que venha de vossas mãos, e muito menos habita em templos feitos por mãos humanas. Essa não é a obra do Criador. Aprenda de uma vez por todas isso. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porém, agora, por outro lado, você entendendo que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não habita dentro daquela casa, aquela construção, que é uma empresa, que tem CNPJ, que tem um líder, que come um pão físico, que não tem nada a ver com o que o Messias ensinou, se você entende que o Criador dos céus e da terra não habita ali e nem vai precisar de nada das suas mãos, não vai precisar do seu dinheiro
e que o Messias jamais disse isso, se você entende isso, mas você quer participar disso, então entenda que isso não é obra dele. Isso sim é uma obra paganizada. Se você é católico, saiba que eles unificaram tudo em uma só religião, criando a religião universal. Eles pegaram todo o paganismo de Roma, alguma parte da Grécia, e fizeram uma única religião para cada vez arrecadar mais e atrair mais pessoas para que eles pudessem ter um domínio sobre uma quantidade grande da população. Tanto é que hoje a religião católica é a maior existente no mundo e tem um país que é o Vaticano. E se você participa da evangélica, você saiba muito bem que ela saiu de dentro da católica há 500 anos atrás só. Ela é novinha, é a filha mais nova dela. Então saiba que todo esse paganismo é que habita dentro desse tipo de religião. E se você olhar bem, qual é a inscrição que nós temos na moeda de hoje? É Semíramis, uma deusa pagã muito e muito antiga, com vários tipos de nome diferentes, de acordo com o tempo, com a época e com o passar dos anos. Na Igreja Católica a gente pode dizer que seria a própria Maria. A católica é a mãe e suas filhas são as evangélicas. Saiba que a Grande Babilônia é essa religião e que se você participa dela, você realmente tem que dar a moeda a ela. Dê a Semíramis o que é de Semíramis.